Olá, que bom a gente começar mais um momento aqui de reflexão juntos, né? Aqui no Ministério Jesus Diário. Hoje a gente vai ah, mergulhar no devocional do dia mesmo, sabe? Explorando uma passagem, olha, poderosa do Evangelho de Lucas. Ah, sim. A parábola dos dois devedores, né? Em Lucas capítulo 7. É essa mesmo. Versículos 41 a 43, o cenário ele é um jantar, um pouco tenso, eu diria, na casa de Simão, que era um fariseu, e aí uma situação bem inesperada acontece, e Jesus, claro, usa essa história para revelar algo muito profundo sobre perdão e amor. Exatamente. E a pergunta central que essa parábola meio que deixa no ar pra gente é: quem, quando é perdoado, demonstra mais amor? Acho que vale super a pena a gente analisar o contexto e as lições dessa narrativa. Ok, então vamos lá, vamos desempacotar isso. Jesus começa contando, né? Dois homens deviam a certo credor. Um lhe devia 500 denários, que, nossa, era uma quantia enorme, mais de um ano e meio de trabalho para a época. Uma fortuna, né? E o outro 50, que também não era pouco, quase 2 meses de trabalho. Nenhum dos dois tinha como pagar. E aí vem o ponto crucial, assim. O texto mostra que o credor, ele perdoou os dois. Do nada, assim. Gracioso. É nesse momento que Jesus vira para Simão, o dono da casa, e pergunta: qual deles o amará mais? E o timing dessa parábola é fascinante, né? Porque Jesus está ali na casa de Simão e uma mulher que era conhecida na cidade como pecadora, ela simplesmente entra. Imagina a cena. Ela vai até Jesus, começa a chorar, molha os pés dele com as lágrimas, aí seca com os próprios cabelos e ainda unge os pés dele com perfume. Nossa, é uma demonstração muito intensa de adoração, de quebrantamento, né? Exato. E enquanto isso acontece, o Simão, o anfitrião, tá ali só julgando em silêncio, né? Pensando tipo, se esse Jesus fosse profeta mesmo, ele ia saber que tipo de mulher tá tocando nele. Ele representa bem essa postura religiosa que é correta por fora, mas que falha no básico, né? Na hospitalidade parece que ele nem ofereceu água para Jesus lavar os pés, que era costume, e, mais fundo ainda, ele falha em reconhecer a própria necessidade, a própria dívida espiritual, digamos assim. Pois é, e a parábola vem como uma resposta direta de Jesus para essa cegueira espiritual do Simão. Ele não confronta de forma agressiva, mas convida Simão a pensar. E a resposta para a pergunta de Jesus é quase óbvia, né? Quem ama mais? Aquele a quem mais foi perdoado. O próprio Simão responde isso. Sim, ele diz: suponho que aquele é quem mais perdoou. Fica muito claro aqui, né? A mulher ela tinha consciência da imensidão do pecado dela e por isso do tamanho do perdão que ela estava recebendo ali ou buscando. E aí ela transborda em gratidão, em adoração extravagante. Exato. Já o Simão, talvez ele se visse como menos devedor, sabe? Talvez se achasse justo, com pouca coisa para ser perdoada, por isso o amor dele era limitado, a gratidão quase nenhuma, hospitalidade mínima. Então o ponto nevrálgico não é nem o tamanho objetivo da dívida, mas a consciência que a pessoa tem dessa dívida perante Deus. Precisamente. É. A mulher entendia a profundidade da graça que a alcançou. Simão não. Por isso a diferença na reação, no amor demonstrado. Tá, e o que isso significa pra gente, hoje? Eu acho que a lição é bem direta. Todos nós somos, de alguma forma, devedores diante de Deus, né? Sem a menor condição de quitar nossa dívida por conta própria. E o amor genuíno por Cristo, aquele amor que a mulher demonstrou, parece que nasce quando a gente reconhece o tamanho do perdão que a gente recebeu. De graça. Isso levanta uma questão bem importante sobre a nossa própria experiência, né? Porque às vezes uma adoração meio fria, ou uma religiosidade só de fachada, ou até mesmo a dificuldade que a gente tem de perdoar os outros, muitas vezes isso pode vir de um coração que não se percebe como grandemente perdoado. Faz sentido. É como diz lá no Salmo 103, né? Bendize a minha alma ao Senhor e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. A gratidão é o que alimenta a adoração. Quem entende o que aconteceu na cruz, quem entende a graça, derrama perfume aos pés do Salvador
metaforicamente falando, né? Nossa, que reflexão poderosa para hoje, hein? É muito bom a gente poder pensar nisso juntos. E a gente quer aproveitar para agradecer imensamente a nossa querida comunidade do Jesus Diário, lá no WhatsApp, que caminha com a gente nessas reflexões. E se alguém que está ouvindo ainda não conhece ou quer apoiar este ministério, a gente convida a acessar jesusdiario.com.br. Lá tem mais recursos, mais devocionais e também formas de participar e apoiar. Vale a pena conferir. Bom, por hoje é isso. Até amanhã, se Deus permitir.